Olá, colegas. Continuando as apresentações sobre os produtos comercializados pela Balmer, hoje nós iremos falar sobre o Genmix. O Genmix, ele é um produto classificado como um enxerto ósseo composto, visto que na sua composição nós temos as partículas de material orgânico, portanto desmineralizadas, e as partículas de material inorgânico, ou seja, as partículas mineralizadas. Além do que, nós temos na sua composição o colágeno natural. A proporção entre esses compostos são 33% de material orgânico, 33% de material inorgânico e 33% de colágeno natural. Este é um produto bastante interessante, visto que ele pode ser utilizado em várias situações, mas principalmente em defeitos ósseos de pequena dimensão. Fizemos algumas pesquisas com esse produto, inicialmente para avaliar sua biocompatibilidade e, portanto, nós instalamos este material em tíbia de ratos, onde foi possível observar a neoformação óssea que acontece à volta das partículas, mostrando que é um material biocompatível, já que nós temos que a cronologia do reparo ela não foi alterada significativamente. Nós vamos fazer uma outra pesquisa em que nós colocamos esse produto em defeito ósseo crítico. O defeito ósseo crítico é aquele que não vai promover uma neoformação óssea espontaneamente. Assim, quando nós preenchemos esse defeito crítico, que é realizado em calvária dos animais, e nesse caso ratos, nós vamos encontrar uma resposta diferente de quando nós não utilizamos o material, onde nós temos praticamente um tecido conjuntivo fibroso, preenchendo toda a cavidade óssea crítica. No entanto, quando nós preenchemos com material particulado, Genmix, nós vamos ter esse defeito ósseo preenchido parcialmente por osso neoformado, onde é possível observar algumas trabéculas ósseas neoformadas envolvendo as partículas dos biomateriais, e fazendo a histomorfometria desses cortes histológicos, nós encontramos em média 32,5% das cavidades preenchidas por osso neoformado. As indicações principais para o uso do Genmix são o preenchimento de alvéolos após extrações dentárias, preenchimento de gaps após implantes imediatos à exodontia e para a utilização do enxerto sinusal, para a utilização desse material nos enxertos sinusais, recomenda-se aumentar a carga inorgânica pela adição de Genox Norg, uma proporção de uma parte de Genmix para uma parte de Genox Norg. Vamos ver inicialmente a primeira indicação, preservação alveolar, e para ilustrar esta indicação, nós temos uma dissertação que foi defendida na Faculdade São Leopoldo do Andique por um orientado nosso, Vail Natali Júnior, cujo trabalho está publicado na Brazilian Dental Journal. Nós preenchemos
os alvéolos com o Genmix, porém, antes do preenchimento, nós fizemos as medidas, tanto vestíbulo palatina como mésio distal. Para proteger as partículas instaladas no alvéolo, nós usamos o plug biológico, um tecido epitelial com o conjuntivo, que foi obtido da região no segundo molar, próximo à parte palatina do túber da maxila, e nós vamos suturar esse punch na face oclusal do alvéolo. Vejam aqui embaixo o alvéolo preenchido por biomaterial e aqui o plug biológico sendo suturado, vedando totalmente o alvéolo. Isto não é enxerto gengival livre, ele é um plug biológico que tem por objetivo proteger a área que recebeu o biomaterial. Na sequência, na continuidade da pesquisa, 120 dias após, foram reabertos todos os casos e refeitas as medidas, tanto no sentido médio distal como vestíbulo palatina. Esta medida, realizada com compasso de ponta seca, foi transferida para um paquímetro e os resultados foram tabulados. E o resultado obtido nos casos, uma somatória de 23 casos, sendo 10 do grupo controle, 10 e 13 do grupo enxertado, pôde-se observar que a utilização dos biomateriais nos alvéolos pós-exodônticos, eles não evitam, no entanto, eles minimizam a perda do volume alveolar, basicamente em 3 vezes. Vejam aqui o resultado, onde nós tivemos em 120 dias uma perda nos alvéolos da maxila anterior, ao redor de 9,36%, e quando utilizamos os biomateriais, nesse caso Genmix, uma perda de 3%. Isso significa dizer que o Genmix ele é um produto interessante para ser utilizado em situações de alvéolos pós-exodônticos, no sentido de minimizar a perda do volume alveolar. Como recomendações que nós podemos fazer para a utilização desse material em alvéolos pós-exodônticos é não deixar o material exposto. Para proteger o material, deve ser utilizado plug biológico ou membrana, sendo o Tecgraft a primeira opção, a Genderme Flex e a Pratix como outras possibilidades, e preferencialmente cobrindo estas membranas com retalho mucoperiostal. Em alvéolos de dentes unirradiculares, instalar os implantes 120 dias após a extração e preenchimento alveolar, e em alvéolos multirradiculares, em média, 180 dias após o preenchimento alveolar. É lógico que esses casos deverão ser acompanhados radiograficamente pelo profissional durante este período de espera para a instalação dos implantes. Já para os enxertos sinusais, nós vamos encontrar o Genmix apresentando uma composição de um material orgânico em 33% e um colágeno natural em outros 33%.
Assim, nós vamos mostrar alguns casos, como por exemplo este, em que um pós-operatório imediato mostrava 16 milímetros da crista alveolar até a parte mais alta do enxerto sinusal. 60 dias depois, nós havíamos tido uma diminuição de 2 milímetros, portanto, passamos a ter 14 milímetros. 120 dias depois, nós tínhamos 10 milímetros de altura, ou seja, havíamos perdido 6 milímetros em altura em comparação com o pós-operatório imediato. Permitiu a instalação de implante com um torque inicial adequado, no entanto, nós tivemos uma perda significativa de altura no enxerto sinusal quando da utilização do GEMIX. Um outro caso, também utilizando-se o GEMIX para o preenchimento da cavidade sinusal, inicialmente a incisão, descolamento, exposição da parede lateral do seio, osteotomia com instrumento rotatório, caneta de ponta reta com uma broca diamantada esférica número 4 ou número 6, após o rompimento da cortical por meio da osteotomia, o descolamento da membrana, afastando-se a janela junto com a membrana sinusal. Esta é uma das opções que nós temos para esse procedimento, e a cavidade preenchida com o GEMIX, e aqui a observação do pós-operatório imediato. No tempo zero, portanto, nós tínhamos ao redor de 12 milímetros, 30 dias depois 10, 75 dias depois 9 milímetros. Um outro caso, nós vemos um seio maxilar, um osso remanescente, em que fizemos a opção de fazer um enxerto sinusal utilizando-se do GEMIX, a obtenção de uma altura razoável para a instalação de implantes um pouco mais longos nessa região, e nós vamos observar na radiografia pós-operatória, em comparação com a radiografia pré-operatória, o aumento obtido com a utilização do GEMIX. Aguardamos os 180 dias e foi possível a instalação de implantes de 8,5 milímetros, observando-se que houve também perda significativa em altura quando nós utilizamos esse produto. Fizemos um trabalho comparativo, um trabalho clínico de avaliação da altura do seio maxilar, obtido com o GEMIX e obtido com outro produto, um beta-tricalcifosfato, que é o Cerasorb. E vejam que neste estudo nós observamos que, com relação à sobrevida dos implantes, não houve diferença entre os dois produtos, já que perdeu um implante apenas em cada grupo. No entanto, com relação à remodelação óssea acontecida nos enxertos sinusais, nós tivemos 24,5% em média nos casos em que utilizamos o GEMIX e 12,5% em média nos casos em que nós utilizamos o Cerasorb. Esse trabalho está publicado também na Implant News PE, assim como uma recomendação para o uso do GEMIX em enxertos sinusais. Nós sugerimos para os colegas que queiram fazer o uso deste produto. Ele é biocompatível, tem uma propriedade osteocondutiva adequada. No entanto, como ele perde
bastante altura nos pós-operatórios tardios, nós recomendamos que aumente a sua carga inorgânica pela adição do Genox e Norg numa proporção de 1:1. Assim, nós temos mais esse produto na linha da Balmer, um produto de grande qualidade e com uma aplicação clínica bastante interessante para a implantodontia e para os profissionais que a utilizam em seus consultórios. Muito obrigado e nós aguardamos vocês na outra apresentação que faremos.